Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Raquel Fernandes de Souza e estou aqui para compartilhar com você, mediante o canal Na Verdade aqui no YouTube, o 5º vídeo da coletânea Verdades Bíblicas Ilustradas, encerrando o tema sobre planejamento estratégico e trazendo a verdade número 5, que declara: planejamento estratégico com valores espirituais, obviamente que fundamentados na Bíblia, na linha da vida, assegurarão um legado de honras na velhice. Inspiro-me em 2 personagens bíblicas, 2 avós. A primeira narrada no Velho Testamento, no 2º livro de Crônicas, capítulos 22 e 23, que é a rainha vovó Atalia. E a segunda narrada no Novo Testamento, na 2ª epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, que é a vovó Lloyd. Certamente que essas 2 mulheres de algum modo reinaram, então eu trago um alerta da palavra de Deus, fundamentado em Daniel 4:32, última parte do versículo, que declara: o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Certamente que essas 2 personagens têm muito a nos ensinar acerca de suas condutas enquanto avós, resultados que as levaram a pontos completamente distintos uma da outra. Mas, de alguma forma, ambas nos ensinam. A primeira personagem que eu trago, aqui em termos comparativos, é a rainha Atalia. O seu nome significa Deus é exaltado. E certamente Deus foi exaltado mesmo, porque ele mostrou que é ele quem domina e é ele quem dá a coroa de honra a quem ele quer. Normalmente Deus entrega a coroa de honra àqueles que fazem a sua vontade, porque ele é Deus justo. A rainha Atalia reinou entre os anos 842 a 837 anos antes de Cristo. Ela vem de descendência real, neta do rei Onri, filha dos reis Acabe e Jezabel, esposa do rei Jeorão, mãe do rei Acasias, avó do rei Joás e de vários outros netos. Do seu contexto familiar, nós podemos imaginar que, enquanto criança, adolescente e jovem, por muitas vezes, presenciou a conduta dominadora e direcionadora da sua mãe, a rainha Jezabel, dando toda a direção do reinado do rei Acabe, porque ele era uma pessoa que se deixava direcionar pela esposa Jezabel. Muito bem. Da sua conduta matrimonial, nós não temos melhores informações, mas um detalhe nos chama a atenção. É que seu esposo Jeorão mandou matar os irmãos. E a rainha Atalia mandou matar os netos. Então, nós percebemos que há um legado de assassinatos nessa família. Os pais assassinos, Atalia assassina, o esposo assassino. Eu, sinceramente, não gostaria de morar com eles, porque, sei lá, penso que de repente pudesse ser a próxima, se eles não tinham quaisquer sentimentos, inclusive para com os familiares. Do ponto de vista político, Atalia se casou com o rei Jeorão no sentido de fazer uma aliança entre os reinos de Israel e de Judá. Mas, contraditoriamente, o plano de Atalia era para matar todos os seus netos, porque eles vinham da linhagem davídica, na pessoa de Jeorão, chegando em Acasias e, por fim, aos netos. Então, ela intentava matar todos os netos para que não se cumprisse a promessa que Deus fizera a Davi de que nunca lhe faltaria sucessor no trono de Israel. O que Atalia não sabia é que os planos de Deus não podem ser frustrados. De modo que o caçula do rei Acasias, o menino Joás, foi salvo pela princesa Joseba, guardado no templo do Senhor, coroado rei aos 7 anos de idade, e a promessa de Deus a Davi continuou a se cumprir. Olha que maravilhoso.
nós vemos que do ponto de vista espiritual, essa personagem tem muito a nos ensinar. É a sua conduta determinada de evangelizadora e de proclamadora do seu Deus. Penso que, pelo menos nesse aspecto, a conduta dela pode nos inspirar a sermos evangelistas mais determinados na proclamação do nome do nosso Deus. Porque Atalia levantou altares a Baal em Samaria, levantou altares a Baal em Judá, corrompeu o povo, envolveu o povo de Judá na adoração ao falso Deus Baal. Toda a sua conduta foi direcionada a demonstrar o quanto ela era devota desse Deus. Ela depreciou o templo do Senhor, destruiu o templo do Senhor, subtraiu da casa de Deus os utensílios, levou para o templo pagão do Deus Baal. E tudo isso ela fez em nome desta adoração. Tão forte era a presença dela enquanto defensora dessas práticas, que o sacerdote Joiada tomou todo um cuidado para que no momento em que o menino Joás, o neto dela, fosse coroado rei, não ter a menor possibilidade de a rainha Atalia sequer aproximar-se do menino. Todo o aparato de segurança foi montado, de modo que naquele mesmo dia ela foi levada para fora da área do templo, foi levada ao portão dos cavalos e ali ela foi morta. Inclusive com uma recomendação do sacerdote Joiada que se alguém naquele momento demonstrasse alguma atitude de aliar-se a ela, também deveria ser morto. Então, por aí se vê o quanto ela era uma adoradora determinada. Penso que pelo menos isso possa nos inspirar. Do outro lado, eu faço questão de mostrar mais uma vez para você o quadro comparativo. Do outro lado, nós vamos ter uma outra vovó, que é a vovó Lloyd. Esta, narrada no Novo Testamento, viveu lá pelos anos mais de 60 da era cristã, viveu na cidade de Listra juntamente com a sua filha Eunice, seu genro, um varão grego, e o neto Timóteo. Aparentemente uma família completa, não sei se ela era viúva. Bem, mas o que sabemos? A palavra de Deus diz que o jovem Timóteo possuía uma fé genuína e sem fingimento, a mesma que foi identificada na pessoa de sua avó Lloyd e de sua mãe Eunice. O que essa personagem, cujo significado de seu nome é força e encantadora, mulher que tem força, mulher encantadora. Ela nos mostra que ela compartilhou o princípio da tradição oral, ensinou a filha Eunice os princípios da palavra de Deus, que por sua vez ensinou ao filho Timóteo. E agora Timóteo estava demonstrando essa fé genuína e sem fingimento. Outro aspecto interessante, ela é a única personagem bíblica que leva o título honroso de avó. Muito embora saibamos pelas genealogias quem é pai e quem é avô. Outro detalhe que muito me chama a atenção é o trabalho de parceria que ela fez na educação do neto Timóteo. Eu sou assistente social e respondo pela gerência de um setor no Tribunal de Justiça, onde trato dos processos de maus tratos contra crianças e adolescentes. E digo a você que me assiste, são muito recorrentes os casos de avós que praticam um crime previsto na lei chamado de alienação parental, o qual consiste na tentativa, às vezes velada, mas muitas vezes explícita, de a avó querer atrair para si todo o amor, carinho e sentimento do neto, de tal forma que ele passa a desapreciar seus pais biológicos ou adotivos. Então, essa conduta, ela é criminosa. Se a própria legislação humana entende que é criminosa, você pode imaginar o que Deus acha disso? Então, essa senhorinha muito fofinha, chamada vovó Lloyd,
nos mostra que ela atuou em parceria. Não conseguimos identificar em tempo algum Eunice insatisfeita com a sua mãe pela conduta de educadora. Interessante que alguns pesquisadores dizem que provavelmente Lloyd e Eunice eram pessoas de pouco estudo. Mas não importa se elas tinham pouco estudo, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E certamente aquele conjunto de valores espirituais compartilhados com o jovem Timóteo fizeram toda a diferença na vida dele, de modo que ele se tornou um dos principais discípulos do grande apóstolo Paulo, de modo que quando o apóstolo foi pela segunda vez visitar a cidade de Listra, fez questão de levar o jovem Timóteo consigo, o qual o acompanhou em muitas missões. Dos 27 livros que compõem o Novo Testamento, 2 deles foram escritos pelo apóstolo Paulo e direcionados a Timóteo, só para se ter uma ideia de qual foi a magnitude do trabalho dessas duas mulheres. Então, eu tenho aqui em minhas mãos uma coroa. Hoje essa coroa ela é tirada da cabeça da vovó Atalia, porque ela não é digna, pela postura que ela teve de matar todos os seus netos e só não matou Joás porque ela não lançou mão dele. Tudo isso para ela querer se assentar no trono, o qual ela usurpou e ocupou ilegitimamente por 6 anos. Ela não é digna dessa coroa. Mas em compensação, eu a ergo novamente e a coloco sobre a cabeça da vovó Lloyd, a qual verdadeiramente é digna dessa honra, porque compartilhou com o neto Timóteo o verdadeiro reino, que é o reino dos céus, compartilhou valores e princípios espiritualmente muito elevados. Quero dizer para você, vovó, que está ensinando princípios da palavra de Deus para seus netos. Continue, essa coroa de honra é para você. Para você, neto, que está valorizando os conhecimentos ministrados pela sua avó e pela sua mãe, seus pais, esta coroa de honra também é para você. E para você, vovó, ou para você, neto, que ainda não tem atinado para esses aspectos, ainda dá tempo. Volte-se para Deus, porque Ele quer entregar a todos nós uma coroa de honra. Que Deus abençoe sua vida. Espero que esse vídeo tenha alimentado suas melhores reflexões. E Deus abençoe sua família no nome de Jesus. Amém.